E aí, família, vamos lá? Tá na hora da multa. Opa, tá na hora do vídeo. Governo Suga aprovou, tá? A lei que pode multar as pessoas que não respeitarem as autoridades, mesmo não estando no estado de emergência, tá? Então, já viu que o bicho vai pegar independente do estado de emergência ou não. O gabinete do primeiro-ministro Yoshihide Suga aprovou novas medidas anti-coronavírus que os governadores das províncias podem empregar quando um estado de emergência não existe, aumentando sua capacidade de controlar a propagação de infecções. Então, independente de ter o estado de emergência ou não, a lei de multa para cidadãos, cidadãos e comércios está valendo. Tá? Então, se você não ajudar as autoridades, caso elas perguntem algo para você, se lascou, independente de estar no estado de emergência ou não, para fazer o resumo da ópera. Tá? Mas vamos à matéria. A ordem do gabinete, aprovada em 9 de fevereiro, no caso ontem, dá aos governadores das províncias autoridade para solicitar ou ordenar que as empresas mudem o horário comercial e tomem as medidas de prevenção de infecções, como colocar recipientes de desinfetante nas entradas ou proibir a entrada de pessoas que não usem máscaras. Então já sacou, né? Então se a pessoa entrar sem máscara, a empresa sentar a língua na pessoa e a pessoa tentar colocar a empresa no pau, você já sabe quem que ganha, né? A empresa. Todas as medidas implicam em multas para as pessoas físicas e jurídicas que se recusarem a cumpri-las. Pessoas físicas como eu, você, que não tem empresa. Pessoas jurídicas, todas as empresas, tá certo? Isso segue a revisão no início deste mês de uma lei das medidas especiais que trata, o SUS da saúde. Essas mudanças introduzirão um conjunto de medidas concentradas que podem ser implementadas antes da declaração do estado de emergência. Então pode ser usado em qualquer época do ano, tá? Por qualquer governador, e qualquer pessoa no território japonês está sujeito a isso agora. Nesse caso, o objetivo seria conter as infecções com antecedência suficiente para que um estado de emergência não seja necessário. Você vê como é que o tio Suga é malandro, né? Porque se o governo central declara estado de emergência, ele tem que pagar junto. E se ele não declara, fica só o estado de alerta, no caso seria o estado de emergência provincial só sem o governo federal japonês. O custo é menor, porque só a província paga. Tá? Então já viu a malandragem do homem. As medidas também podem ser usadas após o levantamento, no caso assim, a retirada do estado de emergência para evitar a propagação do que o vírus se recupere. E como o Suga já está ventilando de tirar Aichi, Fukuoka e Gifu do estado de emergência, né, ele está ventilando, ainda não decidiu nada ainda, ele está pensando. Mas caso retire, assim que for possível, o que vai acontecer? O governador ainda tem o poder de manter essas restrições, tá? Independente do Suga tirar o estado de emergência. O governador ainda tem o poder de manter isso. E se as pessoas não respeitarem o que o governador falar, já sabe, né? É multa e multa e multa. Por isso que, para você que mora aqui no Japão, procure prestar atenção nas notícias da sua província, do seu estado. Por quê? Elas mudam de estado para estado. Cada estado, o governador, ele implementa uma regra, que já, às vezes difere de um estado para o outro. Tá? Igual, por exemplo, a região de Tokai, que é Aichi, Mie e Gifu. Tá? Os governadores entram num consenso e fazem uma regra só. Mas já chega para o lado de Kansai e a regra muda. Como eu já vi acontecer. Aí para Kansai muda a regra, para Tohoku muda a regra e assim vai. Então realmente tem que tomar cuidado, porque senão nessa brincadeira toda você pode falar assim: ah, mas eu não sabia, e eu não sabia não é desculpa para os caras, então multa. Então
já fica o alerta, tá? Para você que faz parte da família aqui, agora já fica o alerta. A lei revisada de medidas especiais entra em vigor no dia 13 de fevereiro, tá? Na meia-noite da meia-noite do dia 13, tipo assim, virada do 12 para o 13, meia-noite começou a valer. Aí a ordem do gabinete estabelece as condições necessárias para implementar as medidas concentradas. Eu já havia gravado no outro vídeo falando sobre isso, tanto que no dia 13, marque na sua agenda, nós faremos uma live nas ruas aqui do Japão, né? Eu vou andar de carro aqui na rua aqui da cidade onde que eu moro, para ver, depois que entrou em vigor a regra, se as empresas vão respeitar. Na última live que eu fiz, né, infelizmente por causa de um bug no YouTube, nós perdemos essa live, tá? Não vai dar para as pessoas que vieram depois conferir. Quem assistiu a live viu. As empresas não respeitavam. Pelo menos 80% das empresas da cidade estavam abertas, tá? Então já dá para vocês terem uma ideia. Usaremos as disposições de maneira flexível para conter uma nova disseminação de infecções por todos os meios, disse Yasutoshi Nishimura, ministro do Estado responsável pela revitalização econômica, que também chefia o governo central no tratamento da nova pandemia do coronavírus. Ele falava em uma reunião no dia 9 de fevereiro, em um painel de especialistas do governo que lidou contrato da saúde do coronavírus, que examinou os detalhes da ordem do gabinete. De acordo com as novas regras, governadores das províncias podem especificar os tipos de restaurantes ou bares atendidos por seus pedidos. A decisão sobre os quais tipos de negócios visa seria baseada no número de infecções ou grupos de infecções vinculados a eles. Os governadores poderão encorajar os funcionários dos restaurantes a fazer o teste de coronavírus, bem como limitar o número de inscritos em um negócio ou evento, limitar o número de pessoas, espectadores dos eventos. Os governos também podem trazer medidas extras se o ministro da Saúde decidir que tais medidas ajudariam para conter a propagação de infecções. Então é aquilo que eu falei, vou fazer a ressalva de novo. Prestem atenção na lei do seu estado a partir de agora, tá? Então faz de conta assim, o que eu falar agora, que dependendo aqui no canal, pode ser de âmbito nacional, tá? Geralmente é muito difícil eu fazer um vídeo de âmbito estadual, geralmente é de âmbito nacional, como é essa matéria. Só que os governadores, a partir de agora, vão ter autonomia para fazer as próprias regras. Então fique atento ao jornal da sua cidade, tá? Do seu estado, porque isso é o que vai definir as diretrizes do uso da máscara, comércios e etc. Tá? Não vai ser igual para todo mundo. Você viu como já a matéria aqui deu a entender. Indivíduos e empresas que se recusarem a cumprir qualquer uma das medidas sem um bom motivo enfrentarão multas de 200 mil ienes, o que dá $1.900, tá? Então já tem até o valor da multinha, tá certo? Então já fique, porque quando era com o estado de emergência, se as pessoas não acatarem, o valor da multa é maior. Como eu já tenho outros vídeos gravados, o valor da multa é maior. Com essa lei, para os governadores, é 200 mil ienes, tá? 200 mil ienes. Então já deu para vocês terem noção, né? Que escreveu, não leu, o pau comeu. Então por isso que eu já peço para vocês, de novo, preste atenção nas regras do governo do seu estado aqui no Japão. Tá? Os governos podem implementar as novas medidas concentradas quando surgem preocupações em uma prefeitura sobre o rápido aumento de infecções e quando a estrutura de assistência médica local fica sob pressão, com base no número de novos casos de coronavírus e pacientes com rotas de infecção não rastreáveis. A reunião do painel de especialistas também abordou as medidas a serem implementadas para permitir a retirada do estado de emergência, agora vigente em 10 prefeituras até 7 de março, para prevenir uma segunda onda de infecções também, segundo surto. Só que,
ia sair uma decisão hoje, né? Aí teve uma mídia falou que o governo japonês abriu mão dessa decisão até o dia 12, vai deixar para a semana que vem, dependendo. Teve uma outra mídia falou que o governo japonês ia se reunir hoje à noite para decidir, né, se iria ou não fazer a retirada de algumas cidades do estado, de alguns estados do estado de emergência. No caso seria Aichi, Gifu, Fukuoka. Mas eles estão segurando isso também, sabe por quê? Eu não falei no outro vídeo, eu vou falar nesse. Osaka. Porque o governador de Osaka, ele está querendo sair do estado de emergência, por causa disso aqui. Porque os comerciantes da cidade, né, vários empresários mandaram cartas, mensagens para ele, falou, meu, e aí, quanto você vai tirar do estado de emergência? A gente está estrangulado, o que você paga para nós não é o suficiente, nós precisamos trabalhar. Então o governador de Osaka, ele está com a corda no pescoço, né, com os eleitores dele. Só que por outro lado, os políticos da cidade estão falando, não sai ainda. Apesar que Osaka já está no limite ali, né, para ser retirado do estado de emergência, porque baixou os números de infecções, os políticos estão falando, não sai ainda, porque se esse troço aumentar e voltar, vai dar mais dor de cabeça. Então ele está assim, o governador de Osaka está igual o Suga. Tá com fiofó na mão, não sabe o que faz. Tá? Aí o governador de Osaka, ele vai decidir semana que vem, em relação sobre isso. Da mesma forma que o Suga provavelmente vai deixar para resolver algo semana que vem. Vamos ver. Como uma mídia japonesa, né, um canal televisivo anunciou que o Suga ia se reunir hoje à noite para poder tomar a decisão ou não, vamos aguardar. Por isso que eu não gravei algum outro vídeo. Mas como vi uma outra mídia japonesa também, muito forte, e falou que eles não iam decidir nada até o dia 12, aí eu já postei esse vídeo. Então você vê que são dois anúncios diferentes, de lugares diferentes. Então vamos ver o que vai dar. Tá? Certo? Pelo duvidoso, a gente posta e vê o que vai dar. Tá certo? Mas continuando aqui. Shigeru Omi, que lidera o painel, disse que uma grande lição aprendida no ano passado é que as atividades sazonais tradicionais têm uma grande influência na disseminação de infecções. Ele pediu moderação em relação às festas de despedidas e viagens em grupo em março, que marca o fim do ano fiscal e também do fim do ano letivo. As empresas normalmente atribuem grandes transferências de pessoas para o início do ano fiscal, mas muitas acompanhadas pelas partes para se despedir dos que estão saindo para receber os novos colegas no local de trabalho. Dois economistas do painel, Fumio Otaki, professor da Universidade de Osaka, e Keiichiro Kobayashi, diretor de pesquisa da Tokyo Foundation for Policy Research, enviaram projeções sobre o início das vacinações para o coronavírus, como afetará a saúde pública e a economia. Os dois estudiosos estimam que as vacinações de idosos se começarem na primeira semana de abril e cerca de 4 milhões de pessoas forem vacinadas todas as semanas até o final de junho, o número de fatalidades por coronavírus diminuiria cerca de 6 mil e os efeitos econômicos negativos também poderiam ser contidos. Isso é, se conseguir vacinar 4 milhões de pessoas todas as semanas, no caso dos idosos, que são estimados em 36 milhões aqui no Japão. Então já deu para vocês terem uma ideia, tá? Então é isso aí, tá? Então escreveu a partir de agora, tá? Foi aprovado ontem. Escreveu, não leu, o pau comeu, tá? Independente de ter o estado da regra de emergência ou não, a lei das multas vai começar a vigorar já a partir do dia 13, já está valendo, tá certo? Então já tomem seus cuidados e tomem, como eu falei o vídeo todo, né? Prestem atenção nas leis do seu estado, do que o governador do seu estado vai colocar como diretriz para contenção do coronavírus, tá certo? Porque vai valer a partir de agora, tá certo? Mas é isso aí, já foi aprovado, tá?
Essa lei já foi aprovada ontem, tá certo? Então, fiquem atentos. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.